Meus irmãos, sejam muito bem-vindos à 24ª Jornada Espírita de Itajuípe, uma realização do Centro Espírita A Caminho da Luz, com o apoio do ICEI, Instituto de Cultura Espírita de Itabuna. E neste ano, em que todos nós estamos passando por tantos desafios, a nossa jornada espírita não poderia deixar de acontecer, desta vez levada até vocês, através do YouTube, para que cada um possa assistir às palestras no conforto de sua casa, em segurança, recebendo as luzes que vêm do mais alto, através das palavras de nossas convidadas que prepararam as palestras com todo carinho, com todo cuidado para vocês. E para darmos início à noite de hoje, vamos fazer a nossa prece inicial. Deus, Pai querido, agradecemos primeiramente pela oportunidade de vivermos, por termos a cada dia as chances para aprendermos, para sermos pessoas melhores. Obrigado pelos desafios e obrigado pela força para superarmos cada um deles. Que nossa jornada espírita, que hoje se inicia, possa ser banhada de luz, possa trazer a todos nós que estivermos acompanhando as luzes de que necessitamos, as informações precisas para que possamos ser mais fortes, para que possamos buscar nossa melhoria. E que cada pessoa que assistir, seja hoje ou seja depois, possa se sentir alcançada por Tua luz, por Tua paz. Que assim seja. E para que nós possamos nos harmonizar mais ainda, vamos chamar o nosso momento musical, com a cantora Margarete Áquila. Olá a todos. Vamos fazer agora uma oração Lavote de Maria, trazendo essa energia feminina para perto de nós, para dentro de nós, a energia que recebe, que acolhe, que amansa o nosso coração, essa energia que o mundo tanto precisa para acolher as dores da alma e do corpo de todos os seres desse planeta. Sorriso dolce che mi fa cantare
E agora de Tim e Vanessa, aos pés do monte, uma oração ao nosso Mestre amado Jesus. Muita gratidão à nossa irmã Margarete por esse momento musical. E a nossa 24ª Jornada Espírita tem como tema a manifestação divina nos tempos atuais. E este tema foi escolhido porque os tempos atuais trazem bastantes desafios. São momentos em que muitas vezes nós achamos que são desesperadores, que são ruins, e por isso mesmo precisamos ter a convicção de que em tudo a vontade divina está presente, de que em nenhum momento nós estamos desamparados. E para isso, a nossa primeira palestra terá como tema No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E a palestra será proferida pela nossa irmã Denise Lino. Denise é doutora em Educação e professora da Universidade Federal de Campina Grande. Expositora espírita a nível nacional, também trabalha na evangelização da juventude espírita e colabora com periódicos espíritas e não espíritas. Ela é a convidada da nossa noite de hoje. Que Jesus possa lhe dar o verbo fácil, para que nós possamos aproveitar ao máximo os conhecimentos que ela preparou para nós. Então convidamos para proferir sua palestra, Denise Lino. Queridos amigos, é com alegria que me encontro aqui fazendo essa gravação, aproveitando esses recursos que a tecnologia nos permite nesse momento, para darmos continuidade à atividade espírita que nos caracteriza e que nos une. Tenho dito em várias dessas ocasiões que essas possibilidades das palestras pela internet, as ao vivo, as lives, as gravadas,
elas têm materializado a sentença de Jesus de que quando 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ele estará presente. Porque sentimos vivamente a presença dos bons espíritos quando gravamos e quando ouvimos. Então, é com essa disposição de que estamos amparados e acolhidos que desejo a quem venha assistir essa palestra possa auferir a alegria da convivência com os bons espíritos e receber do mundo espiritual as bênçãos de paz e o amparo. Inicialmente, eu queria agradecer aos amigos da cidade de Itajuípe, na Bahia, particularmente ao Centro Espírita Caminho da Luz, que nos convidaram para essa atividade, nos solicitando algumas reflexões em torno de um tema extremamente atual, extremamente oportuno, que é: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E nós vamos pensar esse tema, não é, dentro das atividades da Jornada Espírita de 2020, né, dos amigos que estão em Itajuípe, montando esse conteúdo para o Brasil todo. Por que esse tema é importante? Porque nós estamos atravessando uma prova coletiva na humanidade. Nós estamos diante de uma pandemia que assola, como o próprio nome diz, pandemia, assola todo mundo. No Brasil, nós estamos hoje com mais ou menos 7 meses e um pouquinho, de distanciamento social, com retomada de praticamente todas as atividades. Mas nós temos acumulado, ao longo desses 7 meses, uma cifra muito alta de desencarnes, cerca de 150 mil em números arredondados, o que já caracteriza só no Brasil mortes coletivas num tempo muito curto de 7 meses. A experiência tem permitido a todos nós viver as emoções mais variadas, desde as emoções relacionadas ao medo, ao temor. No início, elas me pareceram, tanto a mim quanto a pessoas próximas e aquelas que eu pude observar na sociedade, reações mais recorrentes. Agora, nós já estamos no momento em que outras emoções vêm à tona. As emoções que estão relacionadas ao sentimento de retomada da confiança, de reorganização de um cotidiano, mas ainda envolvidos, de certa forma, nessa aflição, que é estar exposto a um elemento da natureza que é inferior a uma célula, que é um vírus, e que tem, nesse momento, um poder de transmissibilidade dos mais altos já registrados pela ciência. Então, nós estamos, em função do vírus da Covid-19, aliás, o vírus é o coronavírus, a doença que é a Covid-19, nós estamos num momento de aflição coletiva. E por isso esse tema, no mundo tereis aflições, é extremamente oportuno para que nós possamos refletir, à luz da doutrina dos Espíritos, o que Jesus quis nos dizer. Nós vamos encontrar essa sentença do Mestre registrada no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, particularmente no chamado Discurso da Despedida, quando Jesus faz um conjunto de prédicas aos seus discípulos e, entre essas, ele faz essa exortação ao bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós vamos encontrar, de modo geral, nas palavras de Jesus, sempre o apontamento relacionado ao sofrimento, mas ao mesmo tempo à consolação. Então, Jesus não tem para nós que estamos na Terra meias palavras, né? Não nos engana, para usar uma expressão mais próxima do nosso cotidiano. Ao contrário, nos adverte de que este é um mundo, como dito na doutrina dos Espíritos, de provas e expiações. Por isso, a afirmativa que neste mundo teremos aflições. Esse não é um mundo em que a felicidade é plena.
à luz da doutrina dos Espíritos, nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, mais particularmente, não só a definição de que este é um mundo de provas e expiação, portanto, um mundo no qual o mal ainda prevalece em relação ao bem e, portanto, a felicidade não é deste mundo. Este, por sinal, é o título de um dos textos que compõem o capítulo 5º, o chamado capítulo sobre as aflições, que é o capítulo intitulado Bem-aventurados os aflitos. Nós vamos encontrar também no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo capítulo sobre as aflições, outro texto magistral escrito pelo codificador, Causas Atuais e Anteriores das Aflições. E nós vamos ainda encontrar neste mesmo capítulo outros textos como Bem e Mal Sofrer, que queríamos aqui destacar. Por que isso? Porque, por vezes, no senso comum, mais especificamente de pessoas não espíritas, procede a afirmativa de que o espiritismo faz uma apologia ao sofrimento. Na verdade, essa afirmação não encontra, no âmbito da doutrina dos espíritos, nenhum amparo. A doutrina dos espíritos, ao contrário, faz, em relação ao sofrimento, uma acolhida. E, por isso, toda a sua mensagem de consolação. É a partir de uma narrativa como essa de Jesus, ou essa afirmativa, melhor dizendo, de que no mundo teremos aflições, mas que precisamos ter bom ânimo, que o Espiritismo vai nos explicar exatamente as causas atuais e as causas anteriores das aflições. E nesse momento em que as aflições são coletivas, nós somos levados a refletir sobre a motivação de uma aflição como essa e sobre como estamos enfrentando esse momento do ponto de vista do gerenciamento dos nossos sentimentos, das nossas emoções, das nossas reações. E é muito comum nós encontrarmos, nesse instante, uma acerbação das reações do medo, que, como eu disse no início da pandemia, elas pareciam ser mais recorrentes, mas passados 7 meses e meio, mais ou menos, elas ainda não desapareceram. Nós continuamos a verificar o grande número de pessoas que apresentam, nesse momento, transtorno generalizado de ansiedade, síndromes de pânico, desenvolveram fobias as mais diferentes em relação a esta situação provocada por um elemento da natureza que não está visível aos nossos olhos. Então, nós temos agora, por assim dizer, uma espécie de contexto em que a aflição e o sofrimento vêm para todos e estamos imersos nesse caldo, digamos assim, nesse contexto em que o sofrimento se exacerba. Poderíamos aqui pensar na diferença entre a aflição e o sofrimento. E podíamos, de forma bastante pontual, dizer que as aflições elas estão relacionadas a um momento, a um desafio, a uma situação específica, que muitas vezes são a nossa revelia. Nós não conseguimos prevê-las, nós não conseguimos simplesmente fazer com que elas não existam, às vezes nós não conseguimos nos evadir da situação. E o sofrimento é a forma como nós enfrentamos esse evento. Então, a aflição está relacionada a um evento pontual e o sofrimento é a forma como nós enfrentamos esse evento para fazer aqui uma distinção didática. Então, se voltarmos para o tema da pandemia, nós temos uma aflição que decorre exatamente da pandemia por coronavírus, mas nós temos enfrentado essa aflição com sofrimentos os mais diversos. Algumas pessoas um pouco mais afetadas e outras um pouco menos. Dito isto, queremos enfatizar que nunca as sentenças de Jesus foram tão importantes, né? Como essa que já apresentamos aqui nessa noite, que é tema dessa palestra. No mundo tereis aflições. E Jesus não especifica quais são, as mais diversas. Aflições que vêm
da falta de trabalho, aflições que vêm desse contexto sanitário, médico que nos encontramos, aflições que vêm das relações perturbadas e perturbadoras, dos desencontros, aflições que vêm dos diagnósticos irreversíveis, aflições que vêm das situações da chamada perda de entes queridos. Então, Jesus nos adverte apenas de que neste mundo nós veríamos os eventos que fazem eclodir a dor e o sofrimento. Mas, na sequência, ele nos remete para o enfrentamento, quando afirma: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Evidentemente, entre nós e Jesus há uma enorme diferença. Não há uma palavra que possa caracterizar a distância entre nós, entre a forma como nós enfrentamos o mundo e a forma como Jesus o enfrentou e o gerencia e o experimentou quando esteve conosco. Por que, então, essa sentença de Jesus? Eu venci o mundo. Hoje à tarde eu estava refletindo sobre esse item e pensando na humildade de Jesus ao se colocar praticamente como se estivesse no nosso nível, fazendo o seu relato, o seu testemunho, nos dizendo: no mundo há aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Como se estivesse compartilhando conosco no nosso nível evolutivo, quando nós sabemos a distância evolutiva que nos separa. Então, Jesus se coloca aqui para nós como modelo e guia da humanidade, nos dando exatamente esse alento, né, de que ele também sofreu as aflições desse mundo, mas não se deixou por elas vencer. O que não significa dizer que ele não tenha tido momentos de algum abatimento, de tristeza, mas como uma experiência, como parte da sua experiência com o coletivo de espíritos reencarnados que estavam ali próximos a si. É importante lembrar que um mundo de provas e expiação como o nosso, e num momento como esse, em que essas provas e essas expiações estão levadas a um ápice que nós não tínhamos visto antes pela pandemia, nós temos um desconcerto, um desencontro bastante frequente nas nossas situações, nas nossas atitudes, porque nós estamos quase sempre permitindo que as nossas experiências, as mais íntimas, venham à tona e demonstrando através delas a forma como nós entendemos esse mundo, a leitura que nós fazemos desse mundo, a compreensão que nós temos desse momento. Então, à luz do Espiritismo, nós precisamos compreender exatamente esse momento que estamos vivendo, esse mundo que estamos vivendo, e nos compreender nesse processo, no mundo em que nós estamos vivendo. Então, nos compreender neste mundo, nesse processo, significa nos entender como espíritos que estamos desafiados às provas, às dificuldades, mas também às alegrias desse mundo. Eu me lembro agora, particularmente, do espírito Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz. Há uma mensagem que ela diz que a alegria que nos alcança é somente nossa, assim como a tristeza que nos alcança é somente nossa. E ainda hoje eu li do espírito Marco Prisco, pela psicografia de Divaldo Franco, um capítulo de um livro pelo qual eu estou absolutamente apaixonada. O livro intitula-se Diretrizes para uma Vida Feliz. Um livro que eu já tinha na estante, mas que não dava muita importância para ele, e comecei a ler da semana passada para cá, e estou entre duas emoções com esse livro. Uma é o desejo de terminar logo os capítulos para ver como o autor vai desenvolvendo as ideias, e a outra é a de ler devagar, refletindo sobre o que ali está posto. Pois bem, o que eu lia na manhã de hoje falava exatamente do enfrentamento do mundo. Como é que nós enxergamos o mundo? Se nós enxergamos o mundo pelas lentes do sofrimento,
e é bem provável que isso aconteça, eu não estou dizendo que não temos as nossas razões nesse momento, mas muito provavelmente enxergar o mundo, aliás, pelas lentes do sofrimento, significa externar o que temos de íntimo em nós. E aí, para exemplificar, o espírito Marco Prisco vai fazer neste livro, A Diretrizes para uma Vida Feliz, um detalhamento de um conjunto de sentimentos que guardamos no nosso íntimo, como o pessimismo, a inveja, ciúme, que nos causam muito sofrimento, que não tem a ver com aqueles episódios aflitivos que são tão característicos desse momento. Que episódios aflitivos são esses? Os episódios relacionados, por exemplo, à enfermidade de alguém, saber de alguém da família, ou algum amigo, alguém próximo, um colega de trabalho, que recebeu um diagnóstico de Covid-19 é uma aflição. Ser a própria pessoa que recebeu esse diagnóstico é uma grande aflição. Internar-se para tratar essa doença é uma aflição imensa e não estamos descurando dessa dor, dessa preocupação, mas estamos chamando a atenção para a forma como enfrentamos essa aflição. Ao longo desses 7 meses, temos visto pessoas enfrentarem esse diagnóstico das mais diferentes formas, desde aquelas que reproduzem, digamos, o esperado, o comum, que é exatamente a situação de pavor, de medo, de temor pela morte, mas temos visto também pessoas que têm enfrentado com muita confiança, né? Pessoas, inclusive, próximas, amigas, há uma amiga minha, particularmente, que enfrentou 25 dias de isolamento no hospital com uma confiança que nos comovia muito profundamente. No áudio em que ela mandava aos amigos diariamente, ela ia transmitindo essa confiança. Não é uma alegria, é uma confiança no processo. Lembro de uma outra amiga que, em função da Covid-19, perdeu a locomoção, sua musculatura ficou de tal forma afetada que ela precisou, quando saiu do hospital, reaprender a andar, mas no áudio que nos mandava, ela externava uma confiança, não especificamente na reabilitação. Sim, havia confiança na reabilitação, ela desejava isso, os seus familiares, mas havia uma confiança na entrega àquele momento que ela atravessava. E aí, quando nós vemos esse momento, essa sentença de Jesus, no mundo só tereis aflições, mas eu venci o mundo, tende bom ânimo, isso nos faz lembrar exatamente esse tema que é central para a doutrina dos espíritos, que eu diria que é um tema que se parece com uma moeda, porque ele tem 2 lados indissociáveis. É a análise do sofrimento, mas, ao mesmo tempo, as formas de encontrar a consolação. E quando nós pensamos em situações aflitivas, essas que enumeramos, relacionadas à Covid-19, outras que estão relacionadas à perda de um emprego, à perda de um ente querido, a um revés na vida, uma separação, nós nos lembramos também que há uma cota de sofrimentos que vem daquilo que o espírito Marco Prisco nos lembrava. Qual é o conteúdo emocional que nós temos dentro de nós para revestir ou para enfrentar, ou para ler o evento aflitivo. Porque o evento pode ser extremo no seu nível de aflição, inesperado, trágico. O problema nunca estará nesse evento, porque ele é parte do processo existencial da Terra. Ele é parte daquilo que estamos vivendo, dos desafios existenciais para nós. O evento ele será lido com a cota de compreensão pela vida que nós temos dentro de nós. Então, quais são os sentimentos que nos movem? São os sentimentos de confiança, é um sentimento de otimismo, é um sentimento de que não estamos à deriva nesse processo, né? Podemos denominar isso de fé, Jesus está no leme, ou nós temos outros sentimentos, pessimismo, inveja,
despeito, enfim, todos esses que caracterizam as nossas sombras. Então, se nós tivéssemos que colocá-los agora numa balança apenas para nós, quais sentimentos relacionados à confiança, à fé, né, à plenitude, ao otimismo, nós colocaríamos na balança? E quais sentimentos relacionados ao pessimismo, ao desencanto, não é, ao ciúme, nós colocaríamos também na balança? E quais deles pesariam mais, demonstrando o nosso estado de ânimo? Então, o Espiritismo vem nos trazer uma leitura de que o sofrimento é uma parte constitutiva da condição da Terra nesse momento, é parte do nosso processo evolutivo, não faz uma apologia, um elogio ao sofrimento, mas nos leva a entender e a acolher o sofrimento como parte do processo existencial. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma questão muito interessante aos espíritos que o assessoravam. Ele pergunta: quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Kardec tinha aí em vista, né, o espírito, de forma geral, né? Então, quando ele pergunta um espírito, aqui entendam-se, né, todos os espíritos representados. E a resposta: angústias morais o torturam mais dolorosamente do que os sofrimentos físicos. Então, vejamos que ali na resposta 255 de O Livro dos Espíritos, nós temos um dado muito importante. Muito importante. Vejam que está aqui uma das marcas, né, da acolhida ao sofrimento, dessa vertente que se chama de psicologia espírita, uma psicologia do otimismo, e aqui os espíritos nos falam que as angústias morais torturam muito mais dolorosamente do que os sofrimentos físicos. Então, se nós tivéssemos que comparar, uma coisa é o sofrimento que advém do diagnóstico difícil de uma doença. Uma coisa é o sofrimento que vem da perda de um ente querido. A outra coisa é a angústia, é a ansiedade, é a decepção, é o medo que nós colocamos de forma conjunta, indissociada a um evento desse. E aí, à luz do Espiritismo, isso precisa ser, como dissemos antes, acolhido, isso precisa ser esclarecido, isso precisa ser relido a partir da consolação da mensagem de Jesus, porque ele nos disse que venceu o mundo e que nós tivéssemos bom ânimo. O que não significa fazer cara de paisagem, dizer que nada está ruim, não ter uma leitura crítica, perceptiva sobre a vida, mas, ao contrário, significa ter uma leitura crítica e perceptiva sobre a vida, mas ter uma leitura fundamentada na mensagem de Jesus. Então, do espírito Joana de Ângeles, através da psicografia de Edivaldo, encontramos também no livro O Homem Integral uma afirmativa muito importante, quando ela diz: o sofrimento se apresenta como uma enfermidade que precisa ser tratada convenientemente, com carinho, mas com disciplina. Nela se investem todos os valores ao alcance pela primazia de lograr-se o bem-estar e o equilíbrio. Vejamos que interessante, não é? O sofrimento, ele se apresenta como uma enfermidade que precisa ser tratada convenientemente. Isso nos traz o olhar empático para o outro. À luz do Espiritismo, o que sofre não deve ser jogado fora, deixado sozinho. Precisamos ir ao seu encontro na medida em que aquele outro nos permita que dele nos aproximemos. Joana diz com carinho, mas essa enfermidade ela precisa ser tratada com disciplina. Por quê? Porque, de modo geral, nós somos muito indisciplinados para o sofrimento. Nele nós aproveitamos para nos vitimizar, nós aproveitamos para, no sofrimento, muitas vezes executar algumas vinganças silenciosas contra outras pessoas, aproveitamos o sofrimento para exacerbar uma leitura, a crítica pessimista sobre o mundo, e aí aproveitamos para dar vazão a todos aqueles conteúdos da nossa personalidade que precisariam ser educados.
Por isso, essa enfermidade, ela precisa ser acolhida, mas ela precisa ser tratada. E aí nós vamos também identificar na obra espírita, né, que o sofrimento tem uma finalidade. Né? Por que aqui na Terra nós sofremos tanto? Por que existe angústia, solidão, vazio existencial, solidão, separação? Nos últimos tempos, os índices de suicídio têm aumentado muito, transtorno generalizado de ansiedade, crises de pânico, as desordens físicas ou mentais, as mais diferentes. Por que isso existe? Né? Porque esse ainda não é um mundo equilibrado, ok? Já dissemos isso, já compreendemos. Mas o sofrimento, ele tem também o papel desafiador das soluções, porque é da natureza humana a superação. Então, a sentença de Jesus, eu venci o mundo, ela poderia ser traduzida para nós como superação. O que não significa dizer uma superação, para usar uma expressão nordestina, me vem à mente agora uma superação na base da marra, né? Aquela superação que é agressiva, aquela superação que é violenta, que é uma reação. Mas a expressão usada por Joana de Ângeles e que também está no livro de Marco Prisco, resignação dinâmica. Superação do sofrimento é resignação dinâmica. É entender que o sofrimento tem uma função educativa nas nossas vidas, de valorização de coisas importantes, de despertar o nosso olhar, de mobilizar a nossa empatia, de mobilizar o nosso olhar pelo outro. O sofrimento tem várias finalidades na Terra, finalidades que nós poderíamos dizer que se dão tanto no varejo, em relação a cada um de nós, quando sofremos, porque sofremos, o que aprendemos com o sofrimento, ainda que esse sofrimento venha de uma dor enorme, o sepultamento de um ente querido, o sepultamento de um ente que atentou contra a própria vida, é um enorme sofrimento. Mas o que aprendemos nessas circunstâncias? Quando olhamos para experiências de dores profundas de pessoas públicas, e aqui eu estou particularmente me lembrando da mãe de Cazuza, essa mulher extraordinária, que entrou para o imaginário brasileiro, para a sociedade como a mãe de Cazuza, foi alguém que sepultou o filho jovem, talentoso, artista, portador de uma doença degenerativa, grave, que era a contaminação por HIV, a doença expressando-se como AIDS. E essa mulher que sepultou o filho nessas circunstâncias, ergueu-se para, com a sua dor, mobilizar recursos emocionais, pessoas, e construir uma fundação que leva o nome do seu filho e tem em vista amparar os mais limitados na sociedade. Então, o sofrimento tem finalidades, digamos, no varejo, para cada um de nós, para experiências familiares. Seria extremamente desconcertante se a misericórdia divina, que é soberanamente justa, não fosse soberanamente condescendente. Vejamos, Deus é soberanamente justo e bom, e o bom expressa-se exatamente na condescendência divina. Então, se Deus permitisse que nós sofrêssemos aleatoriamente, ou sofrêssemos pela dor do outro, a sua justiça não seria soberana, não seria magnânima. Então, para quem nos ouve agora e está diante de uma dor enorme, qualquer que seja ela, uma separação, um revés financeiro, um diagnóstico difícil, uma perda de ente querido, o sepultamento de alguém, enfim, qualquer que seja a enorme dor que você sente, e só você sente, e por vezes ninguém vê, porque ela está tão escondida, pense que a justiça divina é soberanamente justa e boa, e não daria para você, assim como para mim, uma dor que não pudesse me suportar. E ao dizer isso, eu não estou lhe dizendo que eu não já senti grandes dores nessa vida. Talvez eu não tenha sentido dores maiores, ou a sua dor
mas eu senti dores que, para mim, me afetaram muito profundamente em um dado momento. Para algumas delas, eu olho e digo assim, hoje eu estou mais amadurecida. Então, o sofrimento tem essa possibilidade no varejo, mas também tem no atacado. Nós estamos diante de um sofrimento da humanidade. No Brasil, 145 mil mortos, quase 150 por Covid-19. No mundo, milhões de infectados, muitas mortes. Acompanhamos a Itália, a Espanha, o Irã, numa situação lamentável. E o que estamos aprendendo com esse sofrimento como humanidade? Nós estamos despertando lentamente de um processo de profundo orgulho para um processo de empatia, porque o vírus é o mesmo e a doença ataca em possibilidade potencialmente a todos. E o mesmo desafio que é a doença é o desafio de buscar a solução, de buscar a vacina, de buscar os medicamentos, enfim, de reorganizar, inclusive, a experiência coletiva de atendimento no campo médico. Para finalizar esse tópico mais geral, me lembrei de O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 9, uma afirmação que está lá, que diz o seguinte: não se deve crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo seja necessariamente indício de uma determinada falta. Vejamos bem, né? Aquela leitura que a gente pensa muito pelo senso comum, não, está sofrendo, está pagando, está sofrendo porque fez isso do mesmo modo no passado. Vejamos o que o Espiritismo nos diz, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Não se deve crer que todo sofrimento suportado neste mundo seja necessariamente indício de uma determinada falta. Muitas vezes, são simples provas escolhidas pelo Espírito para concluir a sua depuração e acelerar o seu adiantamento. Então, vejamos que o sofrimento é motivo de evolução. Além de ser forma de ressarcimento para com as nossas infrações perante as leis divinas, quando nós não conseguimos reparar devidamente, conforme Allan Kardec, de forma extraordinária, apresenta no livro O Céu e o Inferno, quando o sofrimento não tem essa finalidade reparadora, ele tem essa finalidade que nós poderíamos definir aqui agora como impulsionadora. São provas escolhidas pelo Espírito para concluir a sua depuração e acelerar o seu adiantamento. Voltando ao caso da pandemia por Covid-19, é importante nós nos perguntarmos, quando nós fomos reencarnar, né, há 40 anos atrás, 50 anos, 30 anos, 70 anos, é possível que os espíritos tenham nos advertido de uma grande prova coletiva na humanidade? Com certeza, fomos advertidos de que grande prova se abateria sobre a humanidade, mas certamente estávamos motivados naquele momento para o nosso processo reencarnatório e aceitamos essa reencarnação. E aqui estamos, nesse momento. Então, é possível, sim, que atravessar essa pandemia para um número expressivo de espíritos reencarnados nesse momento seja uma fase impulsionadora das suas vidas. Vejamos que, do ponto de vista das estatísticas, nós temos indícios claros, mas ainda não descobrimos a lógica. Indícios claros de que a doença ataca mais idosos, pessoas com comorbidade, mas não tanto crianças. Mas temos casos de crianças que desencarnaram por Covid-19. Temos casos de jovens que desencarnaram. Temos casos na mesma família em que pessoas mais velhas contraíram a doença e outras não contraíram a doença. E o contrário também, pessoas mais jovens que contraíram e pessoas mais velhas não. Ou pessoas mais jovens que tiveram a forma mais severa da doença e as pessoas mais velhas não tiveram. Recentemente eu soube de uma história que me fez pensar, e eu ainda tenho pensado sobre ela.
a experiência de uma família que não se via por esses meses todos afastado e com a flexibilização resolveu se reunir. Então foram inclusive para uma área rural, uma casa muito arejada, e reuniram os vários núcleos familiares, várias gerações, mais de 30 pessoas. Não se sabe quem. Entre elas havia uma pessoa assintomática, ou mais de uma. Fato é que todos os que lá estavam foram contaminados 19 e 5 vieram a falecer. Uma prova duríssima para essa família. Algo que nos comove, porque ao mesmo tempo em que a marca foi a confraternização, esse evento ficou marcado na sequência por esses vários desencarnes, pelos casos graves da doença, por essa experiência tão desafiadora para esse núcleo familiar. Então, voltamos ao Evangelho segundo o Espiritismo. Nem todo sofrimento tem a ver com uma falta. Muitas vezes são simples provas escolhidas pelo Espírito para concluir a sua depuração e acelerar o seu adentramento, ou seja, para vencer o mundo. Vencer o mundo não significa esmagar os outros, mas atravessar as experiências possíveis na Terra, buscando nessas experiências as formas que possam iluminar e que possam orientar e que possam se vincular de forma positiva ao processo evolutivo. Para concluir, eu gostaria de apresentar uma listagem que eu encontrei no livro Plenitude, de Joana de Ângeles. Periodicamente eu volto a essa listagem, porque há um tempo atrás eu montei uma espécie de roteiro de estudo, um microseminário intitulado As Aflições e o Sofrimento à Luz do Espiritismo. E nesse estudo, nessa montagem, eu precisava achar um direcionamento, né? Se o sofrimento é constitutivo da experiência terrena, como conviver com ele? Como enfrentá-lo? Ou como evitá-lo? Porque a nossa grande pergunta é como evitar, né, esse sofrimento? Ou como diante de uma experiência, de um evento aflitivo, conforme dissemos antes, o nosso sofrimento, ou seja, a nossa carga emocional em relação a esse evento aflitivo não ser tão grande. E a Joana de Ângeles, no livro Plenitude, como dissemos, ela apresenta 8 passos para a libertação e prevenção do sofrimento, né, o que muito nos alenta. O primeiro desses passos é crer retamente. A gente fica imaginando um outro caminho, mas como evitar o sofrimento ou como enfrentá-lo? Primeiro, crer retamente. Então, crer, por exemplo, que nós não estamos aqui à deriva, Jesus está no leme, haverá uma resposta científica fundamentada para esse momento que estamos vivendo. Até lá, nós precisamos contribuir com os cuidados paliativos, mas crer retamente. Crer que nós não estamos aqui por acaso, nessa família, nessa experiência, nesse lugar que reencarnamos, nessa profissão que escolhemos. O segundo passo é querer retamente. Então, vejamos que a perspectiva de Joana de Ângeles se amplia. Nós costumamos ver muito no atendimento fraterno as pessoas que dizem, mas como eu queria que essa dor saísse de mim, né? Encontramos muitas pessoas que dizem isso, né? Todos nós, num momento de maior dor, num momento que o Salmo 23 caracterizaria como veredas, né, de morte, difíceis de atravessar, mas nós precisamos querer sair do sofrimento retamente, ou seja, dignamente, não é de qualquer forma. Não é à toa que na área da psicologia se fala em fases do luto, fases da dor, que precisam ser vividas. Algumas nós estacionamos, demoramos mais, mas não podemos ficar retidas nelas, porque senão não atravessaremos o luto.
Então, querer sair dignamente, vivenciando as frases. Depois, nós precisamos falar retamente. Ou seja, aquele que maldiz a sua dor, demora-se nela e provavelmente não vai sair. É o tal do bem sofrer, conforme está dito lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Além de falar retamente, nós precisamos operar retamente, ou seja, trabalhar retamente em todos os campos, em todas as frentes, como um convite da vida. Não é trabalhar muito, não é ocupar-se em demasia, é trabalhar de forma digna, colocando-se na experiência para que aquela experiência de serviço profissional ou de serviço voluntário ocupe um espaço emocional em nossas vidas e cumpra o seu papel, que é o papel restaurador, o papel de lenitivo. Nós precisamos, sem dúvida nenhuma, para sair do sofrimento, viver retamente, ou seja, viver de forma digna, de forma ética, porque se os nossos, para usar aqui uma expressão também de Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, se os nossos negócios são escusos, ou seja, se as nossas ações, as nossas movimentações, elas são escusas, nós poderemos até ter uma fachada de sair do sofrimento, mas só estamos adiando um encontro um pouco mais adiante com outros tipos de sofrimento. Nós precisamos também nos esforçarmos retamente, ou seja, desejo sair do sofrimento, eu preciso me esforçar. Primeiro eu preciso desejar sair, que foi o que vimos lá no comecinho, querer retamente. Eu preciso desejar do fundo do coração superar, não é esquecer, é acolher, entender, ressignificar, retrabalhar a emoção. Mas eu preciso me esforçar, porque se eu desejar, mas eu não falar retamente, ou seja, se eu maldisser o meu sofrimento e eu não me esforçar, eu não sairei dele. Então eu preciso querer retamente, falar retamente e esforçar-me retamente para sair do sofrimento. Sem dúvida nenhuma, eu preciso pensar retamente. E aí, pensar retamente envolve pensar com afabilidade, pensar com amor, pensar com otimismo, pensar com confiança, pensar com fé, com entusiasmo. Isso é o que é pensar retamente. Eu preciso meditar retamente, ou seja, além de querer, de desejar, de falar, de esforçar, de pensar retamente, eu preciso meditar retamente. E o que isso significa? Significa abrir um espaço mental para ouvir a resposta divina, que às vezes está ao nosso alcance e nós não ouvimos porque não meditamos. Ou às vezes a resposta divina não é exatamente a que nós queremos para aquele momento, é uma outra, sempre muito melhor do que a que nós desejamos para aquele momento. E por fim, acrescentando aqui ao texto de Joana de Ângeles, não exatamente em plenitude, mas ela diz isso em vários outros dos seus livros, é que além da terapia espírita, ou seja, além dessa compreensão sobre o sofrimento, que envolve a oração, o evangelho no lar, água fluidificada, o atendimento fraterno, quando necessário, nós não devemos titubear e devemos buscar terapias alternativas, acompanhamento profissional especializado, porque, como diz Joana, o sofrimento é uma enfermidade que precisa ser acolhida e precisa ser tratada com carinho e com disciplina. A leitura espírita para o sofrimento não é a de que a terra é um vale de lágrimas, a de que a terra é um mundo de aflições. A leitura espírita é de que a terra é de provas e expiação. Então, é um mundo de dificuldades. É um mundo em que a felicidade ainda não é a regra. É um mundo em que os eventos aflitivos são constitutivos. Mas a escolha para permanecer no sofrimento sem superação é uma escolha nossa, não é uma determinação divina, nem é uma determinação
do momento em que estamos na Terra. A leitura espírita é a de que há sofrimentos, sim, há eventos aflitivos, mas há superação. E aí a doutrina dos Espíritos nos lembra também a sentença de Jesus: não se turbe o vosso coração. Ou a outra clássica, né? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Sempre que eu repito essa bem-aventurança, eu me emociono, porque eu penso que se nós mergulharmos nela em profundidade, nós alcançaremos desde já a consolação, o que não significa dizer o fim do evento aflitivo, mas a conquista de atravessá-lo, de enfrentá-lo e de resolvê-lo em serenidade. Dizendo isso, amigos, eu agradeço a oportunidade de compartilhar essas ideias. Os que aqui estão, remeto todos para o capítulo 5º de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo sobre as aflições, e também para o livro Plenitude, do Espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, que é o livro no qual a mentora espiritual traz uma aproximação entre o Espiritismo e o Budismo para a leitura do sofrimento. Agora, se tudo isso for muito difícil de ler, a recomendação é Vida Feliz. Abra, e uma das 200 mensagens daquele livro, com certeza, trará a consolação que você precisa, que eu preciso, que nós precisamos nesse momento. Muita paz a todos. Agradecemos de coração a nossa irmã Denise pelas reflexões que foram feitas, pelos conhecimentos que foram trazidos, pelas luzes que foram derramadas aqui hoje sobre todos nós. Agradecemos também a você que nos assistiu nessa palestra de hoje e convidamos para amanhã, no mesmo horário, às 19h30, assistir conosco a palestra com nossa irmã Joselma Coelho, com o tema Pacifica-te, Educando os Sentimentos. Que todos tenhamos uma boa noite de sono, um ótimo dia amanhã e que possamos estar aqui continuando com nossa jornada espírita de 2020. Que assim seja.